Esta mensagem que eu vou pregar, eu creio muito que ela é essencial para as nossas vidas, porque o Senhor vai nos falar sobre fé, e Deus disse ao seu filho Abacuque que o meu justo viverá pela fé. Mas nós temos muita dificuldade em entender a fé, e acreditamos que fé, talvez, assim como ela é um dom de Deus, cremos que a fé é algo assim tão extraordinário que nós não podemos pensar a respeito. Mas se nós não pudéssemos pensar a respeito de fé, a Bíblia não revelaria tantos segredos da fé. Falando sobre Abraão, falando sobre estes homens e mulheres que tiveram passos de fé, e o próprio Jesus não desafiaria os seus discípulos com essa palavra: homens de pequena fé, por que duvidaste? E quando as pessoas perguntavam, os discípulos muitas vezes, por que não conseguiram realizar tal feito, ou realizar alguma grande obra, Jesus disse: é porque vocês não tiveram fé. Pessoas disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. A fé, querido, é muito importante. Eu quero transmitir para você uma mensagem que Deus me deu com o nome Os 5 Passos da Fé. Eu creio que se você entender esses 5 passos da fé como eu entendi, tua vida não vai ser mais a mesma. Porque nós temos tantas dificuldades e precisamos de fé. Às vezes uma enfermidade grave, o médico desengana e você, se não tiver fé, morre. Às vezes uma dificuldade financeira que arrasta você numa escravidão monetária, podemos dizer assim, há anos. Você precisa de fé e não consegue arrumar essa fé, não consegue absorver a resposta por falta de fé. Na verdade, Deus disse: o meu justo viverá pela fé. Hebreus 11, o capítulo famoso da fé, fala no versículo 6 que é impossível sem fé agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Em outras palavras, há muitas pessoas que se aproximam de Deus, mas parece que não creem que Ele existe. E eu quero então repartir com você, amado, esses 5 passos de fé que o Espírito Santo me deu. Eu estava em um culto, numa igreja, não sabia ainda a mensagem que ia pregar, e enquanto o louvor era assim, tocava os céus, o Espírito Santo me falou esse texto, me falou exatamente os 5 passos de fé que eu quero transmitir para você. Em Gênesis capítulo 22, esse texto, essa mensagem foi extraída desse texto, diz assim, em Gênesis capítulo 22, passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova. Convocando-o, disse: Abraão, Abraão, ao que ele interrogou, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou aos seus servos: permaneçam aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até lá, adoraremos a Deus e voltaremos até vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou seu pai e perguntou: meu pai? Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar, ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o seu filho, o colocou sobre o altar em cima da lenha, e então Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão, ao que prontamente ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo.
não me faças nada, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. E em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Por isso até nossos dias se diz, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu e disse, juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, está convicto de que eu te cumprirei e te acumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu crestes em mim. Que o Espírito Santo nos dê, reparta conosco uma mensagem muito poderosa. Os 5 passos de fé vão nos abençoar em situações, em decisões que vamos ser desafiados. Situações difíceis, situações complicadas ou até situações mais amenas. Eu quero rapidamente repartir com você os 5 passos de fé que o Senhor me deu por meio desse texto. Primeiro passo de fé, ouvir a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E Abraão se tornou uma pessoa comunicativa em relação a Deus, se tornou uma pessoa com a audição aguçada espiritualmente em relação a Deus. E quando Deus disse a Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão entendeu que era Deus. Querido, esse é o primeiro passo de fé, você ouvir a Deus. Você ouvir a Deus por meio da palavra, você ouvir a Deus e eu ouvir a Deus na minha intuição, no meu espírito, eu ouvir a Deus pelas impressões que o Espírito Santo dá em cada dia da minha vida, saber que Deus existe. Então o primeiro passo de fé é ouvir a Deus, e quando eu ouço a Deus, a fé vem. Então lembra, o primeiro passo de fé, ouvir a Deus, e quando eu ouço, a fé vem. Agora imagina que Abraão está ouvindo a Deus numa situação difícil, ele está dizendo a Abraão, eis-me aqui, dá-me teu filho, teu único filho, e me oferece. Muitas vezes nós queremos ouvir a Deus apenas em situações agradáveis à nossa alma, mas muitas vezes Deus vai nos pedir algo talvez difícil, complicado, e aí a gente imagina que não é Deus, mas lá na intuição nós sabemos que é Deus quando Ele nos pede para renunciar a algo, nos pede para renunciar ao pecado, nos pede para renunciar e negar nosso próprio eu, nosso próprio ego, é Deus falando. E então creio que você já entendeu, o primeiro passo de fé é ouvir a Deus, e quando eu ouço a Deus, a fé vem. Mas o segundo passo de fé é relembrar as promessas, porque muitas vezes nós ouvimos Deus falando algo difícil, como por exemplo, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E então às vezes eu estou numa situação difícil em que eu preciso negar a mim mesmo, e a minha alma diz para eu não negar, mas aí se eu der o segundo passo de fé, a minha fé se fortalece. É quando eu relembro promessas. Quando eu ouço a Deus, primeiro passo de fé, a fé vem. A fé vem pelo ouvir. Quando eu relembro promessas, a fé se fortalece ou se fortifica. Ela cria raízes no sentido de força que eu preciso, porque eu relembro as promessas. A palavra de Deus diz dessa experiência de Abraão, lá em Hebreus, o autor dos Hebreus diz que Abraão ouviu a Deus, que pediu-lhe o filho, e ele prontamente foi entregar. Sabe por quê? Porque ele relembrou as promessas. Deus tinha dito que ele, em Isaac seria chamada toda a sua descendência. Então, Hebreus fala, ele foi lá, porque ele relembrou as promessas. Está escrito lá em Hebreus, você vai poder compartilhar essa palavra comigo, e vai ler lá em Hebreus, que dos heróis da fé, no capítulo 10, capítulo 11, que ele relembrou as promessas, por isso que ele foi avante. Então, quando eu relembro promessas, que é o segundo passo de fé, a fé se fortalece. E eu preciso dessa fé fortalecida. Querido, relembre promessas como, por exemplo, alguém na sua família está enfermo, uma esposa, um marido, um filho, e vem um sentimento de morte, e parece que você não ouve a Deus, mas já deu o primeiro passo de fé, mas em seguida você lembra, peraí, Deus é meu Pai,
Deus é o pai do meu filho, é o pai da minha esposa, é o meu pai. Então, Deus não faz nada ruim com o filho dele. Deus é Deus de vida, Deus é dono. Então eu relembro as promessas. Foi assim que Abraão fez. Ele lembrou as promessas. Não, eu vou entregar meu filho. Meu pai pediu, meu Deus pediu. E Deus vai ressuscitá-lo dos mortos. Ele creu, não importa. Deus nunca falha em nenhuma das suas promessas. Querido, relembre as promessas. Porque se você relembrar as promessas, sua vida vai mudar, seu semblante vai mudar, suas atitudes irão mudar. Mas em terceiro lugar, o terceiro passo de fé é a fé age. Então, o primeiro passo de fé é ouvir a Deus, o segundo passo de fé é relembrar as promessas, mas o terceiro passo de fé é agir. E Tiago fala, quem diz que tem fé e não tem obras, esta fé é morta, ou não serve, porque quem diz que tem fé precisa ter obras, ou agir. Então Abraão prontamente não protelou, não demorou naquilo que ele tinha que fazer. Deus pediu, ele foi lá, arrumou o jumento, colocou quem sabe a roupinha do seu filho, pediu para quem sabe Sara fazer um bolo e colocou ali a água e preparou a lenha, rachou a lenha. Você vê lá, arrumou o jumento, pegou lá 2 dos seus empregados e logo de madrugada disse, quem sabe ele disse para Sara, Sara, eu vou ali com o nosso filho fazer um acampamento lá. Ele agiu. O terceiro passo de fé é agir. Queridos, muitas vezes nós não alcançamos nada porque não agimos. Há pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a Deus, que estão agindo, estão se movimentando. Muitas vezes nós estamos parados e acreditamos que um sinônimo de fé é ficar parado. Não, queridos. Um sinônimo de fé é ação, é agir. Então ele albardou o seu jumento, preparou todas as coisas e agiu. Então o primeiro passo de fé é ouvir a Deus, e quando eu ouço a Deus, a fé vem. O segundo passo de fé é relembrar promessas. Quando eu relembro promessas, a fé se fortalece. Mas quando eu ajo, a fé cresce. A fé vai crescendo, não apenas ela é forte, mas ela vai aumentando de tamanho, podemos dizer assim. A minha fé vai aumentando. Um dia um homem disse, Senhor, aumenta-nos a fé. Ele perguntou, Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos pediram. Então vamos lá, então vamos agir. Porque quanto mais você agir pela fé, pelas promessas que você já lembrou, mais a sua fé cresce. Eu imagino aqueles 3 dias, quando Abraão pegou e começou a agir, a fé que ele tinha começou a crescer, porque ele foi lembrando as promessas e a sua fé foi aumentando, queridos. Eu imagino as lutas que ele estava passando, mas eu creio que a sua fé estava aumentando, porque ele agiu. Esse é o terceiro passo de fé. É necessário que você que está parado, desanimado, ouvindo vozes estranhas, você comece a agir. Levante-se do seu lugar, vá fazer algo que você sabe que precisa fazer no seu ministério, na sua vida diária, para com a sua casa, sua família. Você está desempregado, uma coisa simples. A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo da Família, 128, que o homem comerá do trabalho das suas mãos, ele será e terá bem. Então não está dizendo que vai comer do emprego, então creia. O trabalho das suas mãos comerá. Então você levanta, vai lá, vai limpar, por exemplo, o quintal da vizinha. Aí a vizinha vai dizer para você, não, mas eu não tenho dinheiro, não, eu não quero, eu só quero trabalhar, quero ajudar você. Você se levantou, você começou a agir. Aí de repente você está lá limpando o quintal da vizinha, com uma enxada, tirando o mato que está ali sobressalente. De repente o vizinho diz, você podia limpar o meu quintal também? Quanto você cobra? De repente você é abençoado. Eu só estou dando um exemplo para dizer que a ação é o terceiro passo de fé. E quanto mais aí você, puxa, não é verdade? Um versículo bíblico. Ouviu a palavra, lembrou promessa que Deus nunca vai deixar um filho desamparado e agiu. Foi lá e limpou o quintal da vizinha. Coisa linda. Isso Deus está fazendo com a igreja verdadeira do Senhor, meu justo, viverá pela fé. Mas o quarto passo de fé é bem forte. É adorar a Deus incondicionalmente. Chegaram ali depois de 3 dias em que ele ouviu a Deus, relembrou promessas e agiu. Chegou no terceiro dia, Deus falou aquele monte ali. Deus mostrou para ele o monte Moriá. Então, passados 3 dias, e certamente naquele momento Satanás começou a falar aos ouvidos, dentro, na mente de Abraão, dizendo, agora você vai matar seu filho, tá vendo? Demorou 25 anos, agora vai matar seu filho, tá vendo? Deus é um Deus carrasco e tal. Começou a falar tantas coisas. E desiste da fé, vai embora com teu filho, vai viver a tua vida. O diabo fala muitas coisas, está dizendo para você, para muitos que estão ouvindo essa mensagem, que não tem valido a pena, esses 20 e tantos anos de fé, não tem valido a pena, porque está vendo ali o monte, ali onde você vai matar seu filho, está ali, cadê as bênçãos? O que Deus fez na sua vida? Queridos, sabe o que aconteceu? Abraão deu o quarto passo de fé.
Ele adorou a Deus incondicionalmente, sem pré-requisitos de Deus. Eu não exija nada de Deus, simplesmente o adore. O que Deus fala, ele sabe, ele é sábio, ele sabe o que está falando. Então ele já ouviu a Deus, já lembrou a promessa, já agiu. Agora ele vai ter que ter outro passo de fé, que é adorar. Ele chegou para os moços e disse, ó, fica aqui com o jumento aqui, eu e o menino vamos ali naquele monte adorar a Deus e voltaremos para vós. Então ele, ao invés de ouvir a voz de Satanás, ele adorou a Deus. Então lembra? Primeiro passo de fé, eu ouvir a Deus, e quando eu ouço a Deus, a fé vem. Segundo passo de fé é relembrar a promessa. Quando eu relembro a promessa, a fé se fortalece. O terceiro passo de fé é agir, e quando eu ajo, a fé cresce. E o quarto passo de fé é adorar a Deus, e quando eu adoro a Deus, a fé expulsa todos os inimigos. Queridos, há inimigos querendo te destruir, há inimigos querendo fazer você desistir da sua vida, há inimigos dizendo para você muitas mentiras de que não tem valido a pena você servir a Deus. Será que Deus existe mesmo? E então você comece a dar o quarto passo de fé, que é adorar a Deus. Vá para o seu quarto, ligue o seu som, comece a cantar uma música, adore o Senhor, espante esses demônios que estão dizendo que não vale a pena. Eu vou naquele monte, vou adorar o meu Deus, e eu vou voltar para vocês. Fique aqui, vocês são céus, vocês ainda não vão entender tudo, mas Deus tem me dito algo. E então ele começou a adorar a Deus, e quando eu adoro a Deus, a fé expulsa todos os inimigos. E então Abraão subiu aquele monte, e chegou lá no Monte Moriá, e a Isaac já tinha feito uma pergunta, e disse, papai, aqui está o fogo, está a madeira, está tudo aqui, mas onde está o cordeiro? E Abraão disse, meu Deus, proverá, filho, o cordeiro. E eu creio, não está escrito isso no texto, mas eu creio, porque Isaac já era um adolescente, já devia ter seus 14, 15 anos, e Abraão era um senhor, um velho de cento e tantos anos, porque ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu, e Isaac podia fugir. Mas eu acredito então que Abraão sentou e disse, filho, você perguntou cadê o cordeiro? E Deus então explicou o que Deus tinha falado com ele. Filho, o cordeiro é você, e eu vou te entregar a Deus. Deus me pediu o melhor, meu único filho, o filho que eu amo. Mas ele vai te ressuscitar, filho. Ele vai. Eu creio que Abraão contou. E eu não sei a quem eu admiro mais nessa situação, se Abraão ou se Isaac, mas eu admiro ambos, porque Isaac podia correr com medo e dizendo que o pai tinha dado um surto psicótico, mas ele creu também. E então eles deram ambos o quinto passo de fé, que é uma entrega da vida e de tudo a Deus. Uma entrega total e completa da sua vida a Deus. Querido, o querido que está assistindo, ouvindo essa mensagem, não vale a pena viver sem Deus. Se você tirar Deus da sua história, você comete suicídio. Se você tirar Deus da sua história, você comete um assassinato, você comete tudo, porque se Deus não existe, tanto faz matar uma pessoa como derrubar uma árvore. Se Deus não existe, por que então você não pode aprontar tantas coisas? Mas Deus é real, por isso a Bíblia diz o louco no seu coração não há Deus. E o quinto passo de fé é se entregar a Deus. Amado, se entregue a Deus, não importa a situação que você está vivendo, não importa se não está o cordeiro aqui, se você tem que sacrificar seu filho aqui, não importa, você já ouviu a Deus, já lembrou a promessa, já agiu e você já adorou, agora se entregue. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, ele entregou tudo ali, eu imagino, ele amarrou o Isaac se deixou amarrar, e ele como filho, representando um tipo Jesus ali, se deixou amarrar, se entregou, porque ele era mais forte, mais novo, ele podia correr dali de Abraão, que era um senhor velho, e ele se entregou ali, se deixou entregar, e Abraão pegou o cutelo e foi imolar o seu filho, e ele ouviu uma voz do céu, que lhe dizia, não faças isso, eu já providenciei um cordeiro no lugar do seu filho. Querido, quando eu entrego incondicionalmente, o céu se abre para mim. Olha, você quer o céu aberto para você. Não seja um terráqueo, não seja um homem que vive nesse mundo. Deixe o céu se abrir para você. Queridos, hoje é muita religião, muito gospel e pouco Deus. Muito evangelho falsificado. Muita estrutura bonitas, muitas paredes e pisos cobertos de bens, de mármores, muitos cantores técnicos, mas pouca presença de Deus. Mas o quinto passo de fé é entrega incondicional a Deus. Se você e eu nos entregarmos a Deus, o céu vai se abrir e Deus vai prometer
todas as bênçãos Ele vai cumprir. Ele disse, porque você fez isso, Abraão, tudo que eu prometi para você, o céu está aberto para você. Está vendo a areia, as areias das praias, né? Serão fichinhas, serão poucas para as bênçãos que eu te darei. As estrelas do céu serão pouquíssimas para as bênçãos que eu vou te dar. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Você vai impactar esse mundo, mas não impactar como um showman, não impactar como um pregador que fica tirando o dinheiro dos outros. Vai impactar abençoando vidas, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo a obra de Deus como Jesus fez. Isso vai impactar. Então lembre, queridos, que eu estou concluindo essa mensagem. Eu quero que você mastigue essa mensagem. Desejo, não posso mandar em você, mas desejo que você mastigue essa mensagem por toda a sua vida. E você possa dar esses 5 passos de fé. Primeiro, ouvir a Deus. Segundo, relembrar promessas. Terceiro, agir. Quarto, adorar a Deus. E quinto, entregar-se completamente a Deus. Se você ouvir a Deus, a fé vem. Se você relembrar promessas, a fé se fortalece. Se você agir, a fé cresce. Se você adorar a Deus incondicionalmente, a fé expulsa todos os inimigos que tentavam te destruir e tirar a tua base. Mas se você se entregar a Deus incondicionalmente, o quinto passo de fé, o céu se abrirá. Deus falará pessoalmente com você e todas as promessas do Senhor se cumprirão em profusão, com poder, com graça. Queridos, que Deus te abençoe grandemente para viver uma vida de fé, porque você precisa. No momento mais difícil você vai lembrar dessa palavra e Deus vai dizer, filho, o meu justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, querido Pai. Obrigado pelo céu aberto. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não somos religiosos. Senhor, a religião não foi feita pelo Senhor. Nós temos um relacionamento contigo. Senhor, nós precisamos de Ti. Assim como Abraão teve um relacionamento pessoal contigo, assim, Senhor, eu e todos os que estão me ouvindo, me assistindo, possam ter um relacionamento contigo. E esse relacionamento vem pela fé. A moeda do céu é a fé. A nota do céu é a fé. A música do céu é a fé. A palavra do céu é a fé. O motor do céu é a fé. O coração do céu é a fé. Os pulmões do céu é a fé. A mente do céu é a fé. Querido Deus te abençoe. Viva pela fé. Em nome de Jesus. Amém.